Olá, eu sou o Tio Jorge e este é a continuação do vídeo resposta a um amigo, como seria possível o sumo sacerdote ver Jesus no altar. A abordagem que foi feita no canal de um outro amigo e então era sobre estes textos. Já vimos no vídeo anterior sobre o texto de Mateus 26, 63 e 64. Neste vídeo vamos falar sobre Mateus 24, 34, Mateus 16, 27 e 28 e São João capítulo 21, 20 a 24. Assim, a indagação da brevidade seria aqui então respondida. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. E então a geração passou. Quais coisas deviam se cumprir? Bem, primeiro vamos fazer uma concordância bíblica para entender sobre o assunto, ou seja, vamos fazer então aqui um contexto geral do assunto. Mateus 24, verso 1, assim nós começamos a leitura. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximou dele seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Verso 2, mas Jesus lhe disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja aqui que são duas perguntas, e até pode ser entendida como três, não uma só pergunta. Portanto, Mateus 24 tem que ser entendido no seu contexto. Primeiro, as perguntas dos discípulos e as respostas de Jesus. Os discípulos mostraram a magnitude do templo, como ele era bonito, e Jesus disse, isto aí vai ser tudo derribado. Os discípulos então perguntaram para ele quando ia acontecer essas coisas, ou quando seria derribado todo aquele templo. Esta era a primeira pergunta. A segunda é, qual é o sinal da vinda de Jesus em todo o seu poder e glória? Ou seja, quando vinha o fim do mundo. Esta era a sequência. Então Jesus, em Mateus 24, naquele mesmo momento, ele começa a dar uma sequência, a partir dos versos 15. Olha só, verso 15. Quando, pois, virdes, está no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então, precisamos entender o contexto de Daniel. O verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no eirado, não desça para tirar nada de sua casa. Quem estiver no campo ou na roça, não volte para pegar nada em sua casa. Logo aqui, nessa sequência, está se referindo diretamente ao ocorrido que aconteceu no ano 70 de nossa era cristã. E isto aconteceu para que se cumprisse algo que foi predito por Daniel. Nós temos um vídeo aqui para falar sobre esse assunto de Daniel e eu vou deixar no card aqui um vídeo para que você compreenda o assunto das 70 semanas. 70 semanas que estavam destacadas ao povo de Israel. Ou seja, os judeus tiveram a oportunidade durante um determinado tempo, para ser mais exato, 3 anos e meio após a morte de Jesus, foi ainda o tempo dado por Cristo para que o povo de Israel aceitasse a ele como Messias. E quando eles então apedrejaram Estevão no ano 34, findou o período de graça para eles. Logo numa sequência, vem então aquilo que o Senhor já tinha predito, tanto em Daniel, de que se eles não aceitassem então, seria destacado esse período para o povo de Israel e depois o povo de Israel seria então rejeitado. Assim também como foi apresentado em outros tópicos. Vamos ver então Lucas falando sobre o mesmo tema, o mesmo tema de São Mateus capítulo 24. Lucas 21 assim fala, mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, veja aqui em Mateus 24, 15 ele diz, quando você ver o templo sendo ali apresentado ou sendo cercado pela abominação. Aqui ele já diz o que é a abominação, ele deixa claro. Quando Jerusalém estiver cercada, a abominação ali seria um exército inimigo, o exército de Roma.
Sabeis que é chegada o tempo da desolação, ou seja, da destruição do templo, de tudo aquilo que eles estavam perguntando. Eles queriam saber quando o templo seria destruído. E Jesus diz: quando vocês verem a cidade cercada, saiba que chegou o tempo dele ser destruído. Então ele diz: quem estiver fora da cidade, quem estiver na Judéia, já foge de lá mesmo. Quem estiver no campo, não volte mais para pegar nada dentro de casa. Por quê? Porque quando o exército cercar a cidade, cercar Jerusalém, começou então o período de vingança. E veja, o verso 22, estes são dias de vingança para estes. Ou seja, era vingança para o povo de Israel que não aceitaram a Jesus como Messias, como o seu Salvador. E ele diz, para se cumprir aquilo que está escrito. Veja, aqui ele não menciona Daniel, mas já em Mateus é mencionado o que está escrito em Daniel, exatamente sobre o assunto das 70 semanas. E vamos deixar o vídeo aqui para que você avalie exatamente sobre o que está sendo feito. E então ele diz: ai das grávidas, ai daquelas que amamentam, porque, de fato, no ano 70 foi uma destruição total. E ele ainda diz: e cairão ao fio da espada, e todas as nações serão levadas cativos, para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que seus tempos se completem. Foi exatamente isso que aconteceu a partir do ano 70. Porém, há um detalhe: todos aqueles que tiveram cuidado em guardar as palavras que Jesus falou, todos aqueles que tiveram cuidado em obedecer, ser vigilante, quando eles viram o exército cercar a Jerusalém, eles já procuraram se organizar a sua fuga. Eles já estavam todos prontos para fugir. Em um determinado momento, Tito retirou o exército ali por alguns dias, e foi exatamente nesse momento que todo o povo saiu de Jerusalém, todos os cristãos que estavam ali prontos, aguardando esse sinal, saíram. E quando o exército voltou de novo e atacou Jerusalém, nenhum deles foram destruídos. Portanto, os discípulos fizeram a pergunta, Jesus deu o sinal, deu a indicativa de quando isso ia acontecer. E é por isso que ele fala: esta geração não passaria sem que tudo isso se cumprisse. Ele estava falando isso exatamente no ano 30. E aconteceu no ano 70, ou seja, 40 anos depois. Uma geração ainda não tinha se passado. Vamos agora responder no outro vídeo a outra indagação, a outra pergunta, que é a de São Mateus 16.